Podemos estar todos familiarizados com a irritação que surge quando algo não sai como desejamos. Sentimos nossos batimentos cardíacos aumentando e nossos músculos ficando tensos. Nossas frustrações aumentam até o ponto de tremores físicos, e sentimos que estamos prestes a explodir. E então, quando as represas da nossa autocontenção se rompem, nossa raiva se libera como águas de inundação, para destruir tudo em seu caminho. Nós nos sentimos aliviados depois disso. Afinal, expressamos nossa raiva, que é considerada a melhor maneira de administrá-la, certo? Embora possamos sentir consolo depois de liberar a raiva, a ciência mostra que esse método não é uma boa maneira de lidar com ela. Além disso, desabafar a raiva pode até piorar as coisas, pois pode levar a um comportamento do qual podemos nos arrepender mais tarde. Nós celebramos e até mesmo glamourizamos a raiva como uma sociedade. Basta olhar para filmes e séries de televisão onde os protagonistas recorrem à raiva como algo heróico. Mulheres fortes e homens másculos respondem com raiva, e a violência é um meio de lidar com o inimigo. A raiva até se tornou um sinal de virtude, como retrata a cultura da indignação atual, gritando com raiva ou como você ousa. Em um microfone é como melhorar o mundo parece. Vemos a raiva como um sinal de força, uma força transformadora para conseguir o que queremos e uma forma legítima e eficaz de expressar descontentamento. Muitas vezes consideramos a expressão da raiva como terapêutica, como se, ao deixá-la sair, estivéssemos liberando vapor de uma máquina a vapor. E assim, frequentemente nos entregamos a desabafar a raiva de várias maneiras, enquanto celebramos e valorizamos a raiva por sua utilidade. Mas devemos acreditar no hype? Este vídeo mostra por que não devemos desabafar a raiva e por que é melhor prevenir e reduzir essa emoção completamente. Era uma vez um demônio que visitou um templo budista. Era uma criatura assustadora que andava furiosa pelo salão de meditação. Os monges ficaram aterrorizados e reagiram com medo e raiva, tentando afugentar o demônio gritando e repreendendo-o. No entanto, cada vez que os monges demonstravam hostilidade e agressão, o demônio ficava maior e mais assustador. Quando o monge-chefe retornava de uma viagem e via o demônio, ele adotava uma abordagem diferente. Em vez de reagir com medo ou raiva, ele saudava o hóspede indesejado com calma e compaixão. Os outros monges ficaram surpresos quando o demônio começou a encolher, enquanto o monge-chefe o enchia de gentileza. Eventualmente, ele encolheu tanto que desapareceu completamente. A abordagem budista para lidar com a raiva pode parecer incomum de uma visão cultural que considera a resposta apropriada à raiva como o mais raiva. Mas do ponto de vista budista, nós apenas jogamos mais óleo no fogo ao responder à raiva com raiva. Os budistas consideram a raiva um obstáculo para atingir a iluminação, categorizada como uma forma de má vontade. O Buda desaprovava a raiva por uma razão, é uma emoção destrutiva que leva ao sofrimento. Quando estamos com raiva, frequentemente fazemos coisas das quais nos arrependemos depois, pois a gravidade dessa emoção obscurece nosso julgamento. Ela distorce a realidade. Então, agimos, frequentemente de forma destrutiva e com uma visão distorcida. Portanto, o Buda considerava a raiva como uma grande mancha na personalidade. O filósofo estoico Sêneca, o jovem, expressou opiniões semelhantes em seu livro Of Anger. Ele considerava a raiva uma loucura temporária o que poderia levar a uma ação prejudicial, e é muito melhor prevenir seu despertar. Ele criticou a ideia de Aristóteles de raiva útil. Sêneca acreditava que a raiva nunca é útil, não há cenário em que usar a raiva possa levar a melhores resultados do que usar a razão. Mesmo no campo de batalha, a raiva faz mais mal do que bem. Do ponto de vista estoico, a raiva não está enraizada na razão, pois uma pessoa razoável entende que não há nada para ficar com raiva. Portanto, um estoico praticado raramente chega ao ponto de despertar a raiva, pois isso significaria que ele traiu a razão. No geral, uma explosão de raiva pode causar danos irreparáveis. Portanto, notamos que quando frequentemente fazemos birras, começamos a perder amigos, nossos entes queridos podem não ficar mais tão felizes conosco, e as pessoas geralmente começam a nos evitar. Desabafar, portanto, pode nos dar uma sensação de alívio, mas também tem um preço. Mas ainda assim, suponha que não paguemos o custo de machucar outras pessoas e destruir relacionamentos. Desabafar a raiva ainda é uma boa ideia?
talvez em um ambiente controlado, como um ato terapêutico para eliminar emoções negativas e agressões reprimidas. O Buda não viu que uma boa explosão de raiva é catártica e nos faz sentir melhor? O monge budista Ajahn Sona afirma que a raiva é uma forma de atenção insensata à falha. A raiz dessa emoção é a aversão. Simplesmente não gostamos da nossa situação. Queremos afastá-lo. Queremos que ele desapareça ou até mesmo o destrua. A raiva sempre surge com um sentimento desagradável e negativo. Ajahn Sona enfatiza que desabafar a raiva, mesmo com a intenção de liberação, também é raiva. Cito: algumas pessoas pensam, quando eu grito e berro e bato em travesseiros e coisas assim, eu extravaso a raiva. Não, você não extrai. Não, na verdade, você está sentindo raiva o tempo todo, e é tão desagradável que faz você querer gritar e bater nas coisas. Essa é a conexão entre raiva e essas atividades. Talvez a raiva diminua depois, mas o que você acabou de fazer foi se preparar para mais raiva. Fim da citação. Sona também argumenta que sentimos alívio após uma explosão de raiva porque o desconforto da raiva simplesmente não está mais lá, não porque o deixamos sair, por assim dizer. Mas por que deveríamos acreditar nesses filósofos e figuras religiosas? Bem, acontece que a pesquisa científica se alinha com suas alegações. À primeira vista, faria sentido lógico que uma explosão de raiva funcionasse como uma catarse. Afinal, liberar a raiva parece uma solução prática depois que ela vem se acumulando por dentro. Frequentemente, as pessoas relatam sentir-se aliviadas após um acesso de raiva, como se tivessem retornado a um estado agradável de equilíbrio após tirar o veneno. É como ir ao banheiro, a única maneira de eliminar a pressão da excreção acumulada. Há um termo para essa visão sobre a raiva, a teoria da catarse. A palavra catarse vem da palavra grega catarsis, que significa limpeza ou purgação. Neste contexto, refere-se a purgar a raiva e a agressão reprimidas de nossos corpos agindo agressivamente, como quebrar talheres contra uma parede em uma sala de raiva, o que levaria ao alívio ou purificação. As origens da teoria da catarse remontam ao trabalho de Sigmund Freud, que acreditava que expressar emoções reprimidas poderia aliviar o sofrimento psicológico. Em contraste, emoções negativas não expressas podem se acumular internamente e levar a neuroses ou distúrbios psicológicos. As ideias de Freud levaram ao modelo hidráulico da raiva, que sugere que a raiva se acumula dentro de nós como pressão dentro de um sistema hidráulico até ser liberada. Portanto, a única maneira de reduzir a raiva é deixá-la sair. A teoria da catarse parece lógica, mas será que é verdade? Pesquisas científicas sugerem que a raiva não funciona dessa forma. Desabafar a raiva não a reduz, pode até piorá-la. Os experimentos de Orberger conduzidos nos anos 50 foram a primeira tentativa científica de testar a teoria da catarse. Durante os experimentos, os participantes receberam comentários insultuosos. Após os comentários, um grupo se envolveu em martelar pregos por 10 minutos. O outro grupo não. Depois, ambos os grupos tiveram a chance de criticar o insultador. Como se viu, os participantes que martelaram pregos foram mais hostis e agressivos do que aqueles que não o fizeram. Pesquisas posteriores levaram à mesma conclusão: desabafar a raiva não a reduz. Na verdade, torna as pessoas ainda mais agressivas. Um estudo recente da Ohio State University analisou mais de 150 estudos envolvendo mais de 10.000 participantes. O estudo, liderado por Sophie Kajervik, distinguiu atividades que aumentam e diminuem a excitação. Atividades que aumentam a excitação incluem exercícios vigorosos, quebrar coisas em uma sala de raiva, bater em um saco e andar de bicicleta. Essas são formas de o desabafar, às quais frequentemente recorremos quando estamos com raiva. Atividades que diminuem a excitação incluem atenção plena, respiração profunda, meditação, yoga e, talvez surpreendentemente, alguns tipos de atividade física que incluem brincadeiras. Essas são formas de diminuir o calor. Os estudos indicam que atividades que aumentam a excitação em geral não tiveram efeito sobre a raiva. Algumas atividades, particularmente correr, até pioravam a situação. O autor sênior Brad Bowman, professor de comunicação na Ohio State University, passou anos pesquisando esse tópico.
Ele declarou: acho que é muito importante acabar com o mito de que se você está com raiva, você deve extravasar, desabafar. Desabafar a raiva pode parecer uma boa ideia, mas não há um pingo de evidência científica para apoiar a teoria da catarse. Fim da citação. O professor Bauman também afirmou que, embora as pessoas o queiram desabafar ou quando estão com raiva, pesquisas mostram que qualquer sentimento bom que temos com isso reforça a agressão. Em um artigo de pesquisa anterior, Bauman aponta que desabafar para reduzir a raiva é como usar gasolina para apagar um incêndio. Isso só alimenta as chamas. Portanto, martelar pregos, bater em um saco de pancadas e gritar em um travesseiro depois de ser provocado provavelmente piora a raiva. O pior remédio para essa raiva é imaginar o rosto do seu inimigo em um travesseiro ou saco de pancadas e bater nele. No entanto, é exatamente isso que muitos psicólogos pop aconselham as pessoas a fazer. Se seguido, esse conselho só deixará as pessoas mais irritadas e agressivas, escreveu Bauman. Então, as descobertas de Bauman reforçam as alegações do monge budista Ajahn Sona. Com o que chamamos de o deixar a raiva sair, não reduzimos a raiva. Apenas a exacerbamos. Então, poderíamos dizer que desabafar a raiva é a raiva que confundimos com sua cura. Bastante irônico, não é? De acordo com a pesquisa que exploramos anteriormente, as atividades de redução da excitação fazem o trabalho. E eu acho que os budistas e os estoicos concordarão de todo o coração com isso. Em contraste, é melhor evitar atividades que aumentem a excitação. Como mencionado neste vídeo, atenção plena, meditação, yoga, exercícios respiratórios e atividades físicas divertidas e lúdicas podem reduzir a raiva. Tais atividades nos acalmam e diminuem nossa raiva em vez de alimentá-la. Então, em vez de visitar uma sala de raiva, que tal participar da aula de meditação na esquina? Em vez de ameaçar usar armas nucleares, que tal fazer alguns exercícios de respiração do sistema russo? A pesquisadora Sophie Kajervik observou que o relaxamento muscular progressivo, e o relaxamento em geral, pode ser tão eficaz quanto a atenção plena e a meditação. Ela argumenta que a maioria das intervenções de redução da excitação são gratuitas ou baratas e fáceis de acessar. Você não precisa necessariamente marcar uma consulta com um terapeuta cognitivo-comportamental para lidar com a raiva. Você pode baixar um aplicativo de graça no seu telefone, ou pode encontrar um vídeo do YouTube se precisar de orientação, disse Kajervik. Desabafar a raiva é atraente. As pessoas querem desabafar, como Bauman declarou. Quando as frustrações se acumulam, a vontade de explodir aumenta. A resposta do nosso corpo a emoções irritantes é se movimentar. É como nos expor a um banho gelado, é tão desagradável que queremos escapar dele. Então, é preciso autocontrole, e muitas vezes prática, para não ceder à raiva. Mas vale a pena. Considerando as consequências destrutivas de desabafar a raiva, que isso não ajuda a reduzi-la, muito pelo contrário, e que pode apenas jogar lenha na fogueira, talvez devêssemos ter cuidado com os métodos sugeridos pela cultura popular. Obrigado por assistir.